Amados irmãos da família IDB, IDB Friburgo, eu gravo esse vídeo no cumprimento de um objetivo que foi abraçado pela equipe, posso dizer também família IDB Friburgo, dentro da missão com a qual nos comprometemos de procurar aprofundarmos-nos na compreensão da palavra de Deus para sermos felizes naquilo que Deus nos confiou aí nesse bairro, que é o Friburgo, bairro de Cidade Ocidental. Refletindo ainda mais um pouco sobre a palavra ministrada no domingo, sobre o que é que o verdadeiro evangelho faz aonde ele chega. Nós temos o capítulo 19 de Atos, falando da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, quando no primeiro momento o apóstolo encontra com discípulos que têm um processo ainda incipiente do discipulado, como acontece com todo mundo, e esse processo ele precisa avançar. Eles receberam o batismo de João para arrependimento e no prosseguimento do discipulado, depois de terem sido levados à consciência profunda de pecados, eles precisam de se aprofundarem recebendo o poder de Deus. Não é possível se converter verdadeiramente e não ser alguém que tenha o poder de Deus. Isso acontece com eles. Paulo ora por eles, ministra sobre eles, eles recebem o Espírito Santo e, subsequentemente, o poder de Deus para que eles pudessem cumprir a missão comum a todo crente. O Evangelho verdadeiro faz isso e nós percebemos também no prosseguimento que o apóstolo Paulo ele investe no discipulado para com os judeus, que também tinham uma necessidade de saírem da condição rudimentar, insípida da verdade que eles tinham no judaísmo, para compreender que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que, crendo nele, eles pudessem serem levados a essa consolidação de vida espiritual e também, nesse mesmo contexto, serem cheios do poder de Deus. Muitos deles rejeitam, Paulo sai daí e vai para a escola de Tirano, onde permanece mais, ou aproximadamente 2 anos, e ali o apóstolo Paulo ministra a palavra de Deus para gregos e judeus, e o resultado é que, como consequência disso, o evangelho alcança toda a Ásia Menor, hoje Turquia, com impacto poderosíssimo na transformação de vidas. Os versículos 18 e 19 mostram que as pessoas que estavam sendo alcançadas pela palavra dão testemunho do verdadeiro poder do evangelho, que é caracterizado pela atitude de arrependimento, de confissão de pecados e abandonam as suas más obras. Não tem como a pessoa verdadeiramente encontrar-se com Deus e não confessar seus pecados e não abandoná-los. Não existe conversão verdadeira sem arrependimento e sem confissão de pecados, bem como não existe a conversão verdadeira sem que a pessoa arque com o ônus do arrependimento. Aquelas pessoas abriram mão de todo um acervo cultural, filosófico, literário, de tudo aquilo que se traduzia nos valores antigos, quando eles ainda não conheciam a Cristo. E o escritor coloca que eles entregaram para serem queimados todos aqueles livros no montante aí de 50.000 dracmas, e cada dracma equivalia a um dia de trabalho braçal. Então 50.000 dracmas, 50.000 dias de trabalhos. Eram anos a fio que estavam sendo postos para a perda total. Isso fala muito conosco, porque nós temos dias em que as pessoas creem no evangelho sem ônus e só de bônus. Aquelas pessoas renunciaram toda uma vida passada com gravosos sacrifícios, gravosas perdas para aquele ganho, que era o único ganho que as interessava, a nova vida em Cristo Jesus. O fato é que a cultura que nós vivemos, ela precisa ser reavaliada pela pessoa que se converte à luz da palavra de Deus.
Se ela não for proveitosa à luz da palavra de Deus, ela precisa ser posta de lado. É isso que precisa acontecer. E a pessoa que verdadeiramente se converte, ela faz isso, ela reavalia tudo à luz da palavra de Deus. E prosseguindo ainda mais naquilo que o Evangelho faz, o Evangelho confronta o mundo. A reação que aconteceu por parte dos comerciantes da grande Éfeso por causa dos prejuízos que eles haviam que o prejuízo que havia sido trazido sobre eles, levou-os a uma reação raivosa, porque o Evangelho não poucas vezes ele causa danos. Vocês se lembram do caso dos gadarenos? Quando eles são libertados, então a população daquela cidade ali de Gadara também reage contra, né? Recua mais no tempo. Na Bíblia você percebe que há uma ordem de Amã, um pedido de Amã para que o rei Assuero eliminasse os judeus, porque os princípios daquele povo eram princípios que prejudicavam a realidade daquele mundo sem Deus. E por aí se vai, o mundo nos odeia, e quando a pessoa se converte, ele acaba arcando com o ônus desse ódio, e aonde o Evangelho chega, muitas vezes, se a conversão se sucede, ela mexe com tudo, ela provoca um terremoto, inclusive na economia da sociedade, da cidade, daquele povo, né? E isso se sucedeu. Tudo isso significando que o Evangelho ele tem uma consequência no meio em que ele vive, e é verdade também, é muito importante entender que esse Evangelho que leva a perdas, ele leva a perdas daquilo que não vale a pena ter, né? Isso porque as nações que verdadeiramente prosperaram ao longo da história foi como consequência da chegada e da condição da palavra de Deus prevalecendo. Então a palavra que prevaleceu ao longo da história levou as nações a prosperarem a partir da realidade espiritual, chegando também para a realidade econômica, científica, literária, cultural, etc. A verdadeira prosperidade e o verdadeiro ganho vem do Evangelho de Cristo Jesus. E além dessas lições que nós podemos auferir desse capítulo, não vai dar para falar tudo para o vídeo não ficar muito longo, mas eu queria destacar também que o apóstolo Paulo, quando ele ministra para os judeus, ali dos versículos 8 e seguintes, há uma rejeição. Aquele povo que já tinha recebido a palavra de Deus, como falei anteriormente, de forma insípida, né? Não completa, eles não quiseram. E o apóstolo Paulo sai dali e vai para a escola desse tal de tirano, né? E ali, entre os gentios, a palavra de Deus flui e alcança toda aquela região da Ásia Menor. O que é que isso nos ensina? John Wesley, quando ele foi resistido pela estrutura eclesiástica do seu tempo, que estava querendo castrar-lhe, né, ministerialmente, estava querendo amordaçar-lhe, o que que John Wesley deixa bem claro? Bom, a minha paróquia é o mundo. Eu não posso ficar aqui atado, aqui eu estou parafraseando, né? Posso ficar aqui algemado. Então eu vou para aqueles que realmente têm necessidade. Jesus, nesse mesmo entendimento, quando ele janta com publicanos, né, com assim chamados pecadores pelos santarrões da época, ele usa de uma ironia e diz, não, o Evangelho, eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos. Se você parar para analisar, Jesus estava ironizando, porque quem é que não precisa do Evangelho? Tem alguém tão são a ponto de não precisar do Evangelho? Jesus estava ironizando, bom, já que vocês são perfeitos, vocês são sãos, eu não vou perder meu tempo com vocês. Muitas vezes um pastor sério, um ministério sério, pode estar se acabando num local onde as pessoas estão já esbanjando o Evangelho, estão desfazendo porque receberam muito. Os anos se passam e há pessoas em vários círculos cristãos que elas cansam o pastor, cansam a igreja, e o pastor, a igreja, um ministério sério está ali se acabando com aquele grupinho, não quer nada. Não quer nada. E além de não querer nada, ainda sabota, prejudica o Evangelho, promove levantes, como os judeus fizeram aí no capítulo 19 e em outras ocasiões, contra a palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo nos dá essa grande lição. Nós não podemos acabar com os nossos dias
expondo o evangelho ao ridículo, e Jesus fala disso, né? Ele não nos deu procuração para desperdiçar as pérolas, as coisas preciosas aos cães e porcos. Nós precisamos seguir avante. Gálatas capítulo 6 ele coloca: ninguém me detenha, eu pertenço, eu sou escravo, eu tenho as marcas do Senhor, eu estou sob esse senhorio, eu não posso ficar aqui condicionado às demandas caprichosas, ciumentas, de pessoas que não querem viver a contínua transformação que se dá pelo poder de Deus. Espero poder contribuir aí com a semana de evangelismo, né, dos PGs, da IDB Friburgo. Deus te abençoe, e peço aos demais, inclusive os obreiros, que se puderem comentar esse vídeo desde a pregação do evangelista Ronan no domingo, comentem. Hoje é terça-feira, é um dia importante para fazer isso, porque a partir de então os irmãos podem fazer proveito disso para os pequenos grupos, tá bem? Deus abençoe a todos, tenha uma semana na cobertura da graça e do sangue.